Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anne do Diz aí, Anne, e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Destino, o Fio da Vida. Os autores, eles têm um nome grego, um sobrenome grego, que eu não sei como é que se pronuncia, eu não sei se fala Apostolopoulos, eu imagino que não, né? Eu imagino que deva ter alguma, sei lá, uma forma diferente de pronunciar isso. Mas vamos falar aqui o Alan e a Dimitra. Este livro, ele foi uma experiência, ok? Ele quase chega a beirar o drama, mas por quê? É porque as coisas que vão acontecendo ao decorrer da história, elas são tão intensas, sabe? Tem desencontros grandíssimos sobre os personagens, que não passa só por um núcleo, é uma família só, mas não passa só por um núcleo familiar, né? Porque são duas famílias que se encontram, você tem aquele vínculo que é formado e tudo mais, mas assim, acontecem coisas enormes. Primeiro, eu gostaria de falar que eu achei muito legal a ideia desse livro, porque é uma família que tá muito ligada com as raízes deles, com os antepassados e tudo mais. E eles escreveram esse livro justamente para poder manter a história de uma forma fresca, eu vou dizer assim, sabe? De todas as coisas que eles tiveram que passar, os antepassados deles tiveram que passar para poder culminar o que a família é hoje, eles registraram no livro. E você também tem aqui no final, além de ter a árvore genealógica, você tem várias imagens. Porque ele quase é um livro biográfico, não é autobiográfico, porque não é exatamente sobre eles em si, mas é sobre a família deles. Então eu achei muito legal. Quando eu comecei a ler, eu vou ser bem sincera, que tiveram alguns momentos em que eu esquecia que essa história era uma história baseada em fatos, vamos dizer assim. Por exemplo, comentando sobre um ponto específico, que foi um dos momentos da história que eu fiquei mais com o coração apertado. Existe um momento em 1922, se eu não me engano, peraí que eu vou confirmar. Sim, 1922, na Grécia, durante a invasão turca, que o personagem principal, ele está na casa dele e ele simplesmente se sacrifica, literalmente se sacrifica, se colocando à frente de tudo, de todos, justamente para poder salvar a família dele, que seria a mulher, os filhos e os pais dele, para que eles possam fugir pelo fundo da casa, e ele fica lá. Ele enfrenta ou tenta retardar os invasores para que eles não cheguem até a família dele, de uma forma que a família dele realmente consegue escapar, e foi esse ato, este pequeno, grandíssimo, na verdade, ato de coragem que ele teve de ficar à frente de tudo isso, que possibilitou que a família tivesse continuidade, sabe? Que os filhos pudessem crescer, que a mulher dele continuasse viva e que os pais também pudessem, enfim, continuar a vida deles. E hoje em dia, a gente só tem essa história sendo contada porque esse homem lá em 1922 tomou essa decisão, e todos os fatores que foram subsequentes a essa ação dele fizeram as coisas acontecerem. Deu pra entender? Deu pra entender? E aí, depois dessa situação, um dos filhos do moço que ficou lá atrás, o Dimitri, que se chama Nico, ele acaba sendo, assim, separado da família dele. E aí ele passa alguns anos separado, depois ele consegue reencontrar a mãe e ele acaba ficando ali de novo com a família, mas ele é uma criança muito diferente, sabe? Ele é muito frio, ele tem comportamentos que são muito diferentes e ele vai crescendo daquele jeito e tudo mais, mas isso eu arrisco dizer que contribuiu muito para ele se tornar quem ele se tornou na adolescência, e ele ter sido também uma peça indispensável durante a Segunda Guerra Mundial. Ele até foi capturado e levado para os campos de concentração em Auschwitz por conta dessas coisas que ele fazia. Ele era tipo, não, eu não digo líder, mas ele fazia parte de um grupo de resistência contra, enfim, os nazistas, e ele acabou sendo preso, mas nos 45 do segundo tempo ele conseguiu ser libertado, e aí ele veio pro Brasil, e aí, de novo, todas as coisas aconteceram. Então você consegue ver que, além desse livro ser um livro muito intenso, que carrega muitas histórias e que tem todas essas nuances de contextos históricos com coisas que você sabe que tem uma uma forma romântica de dizer, enfim, né? Assim, uma licença poética, mais bonito. Uma licença poética, porque eles não estavam lá.
A gente não tem registro, eles não tiveram registro de todas as falas do que aconteceram. Então eles têm essa licença poética realmente de escrever os diálogos e de descrever algumas coisas, mas a história realmente aconteceu dessa forma. E aí você pega este livro e você lê tudo isso. E de novo, tem aqui no final algumas imagens dos lugares e de tudo isso. É assim, surreal. Me fez pensar muito em relação à minha própria história, a história da minha própria família, e como geralmente nós não temos registros sobre isso. Pelo menos a minha família, eu não tenho muita coisa, sabe? Tipo, eu tenho os meus avós, que eles ainda estão vivos, então a gente consegue conversar muito sobre a história deles e eu consigo saber muito sobre o que eles passaram, mas porque eles estão me contando. Agora, antes disso, a gente não tem nenhum tipo de registro. Então eu fiquei pensando no quão, assim, sortudos são os netos e os filhos do Alan e da Dimitra, de poderem ter uma história tão rica em relação a informações, em relação a essas fotos, em relação a tudo isso, e esse livro, ele é realmente uma obra de arte no que diz respeito a isso. Uma outra coisa que eu achei muito legal é que no começo dos capítulos, não em todos os capítulos, mas você tem aqui algumas informações, por exemplo. Gente, os nomes são gregos, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Esmirne antes de 1922, é o primeiro capítulo. E aí eles vão dando um contexto histórico. Então tem vários capítulos que você tem esse contexto histórico, além de ter essa história de romance, que, de novo, não é só sobre um núcleo familiar. Ele vai passando por vários núcleos, por várias etapas, e isso faz com que a história se torne muito, muito rica. Eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu associei muito com aquele mito, sabe, do fio vermelho, que é basicamente assim, tipo, quando você nasce, você tem um fio vermelho que tá ligado com alguma pessoa, que seria, tipo, a sua pessoa, e não importa o que vocês passem durante a sua vida, o destino vai arrumar um jeito de fazer vocês ficarem juntos. Basicamente é isso. E esse livro me lembra muito essa situação. Um outro ponto que eu achei muito interessante na escrita desse livro é porque, de novo, ele é um romance da história da vida de algumas pessoas, com uma história muito forte de ancestralidade, de esperança, de fé, enfim, de que as coisas iam dar certo, mas ele tem uma escrita que acaba sendo fluida, apesar de ter esses contextos históricos que eu comentei, que te faz, de novo, se distanciar da realidade. Parece que não é um livro baseado em fatos. Então tiveram vários momentos em que eu tava ali extremamente ansiosa, outros que eu tava dando muita risada, e você tá vendo aquilo ali se desenrolar diante dos seus olhos. Eu sou o tipo de pessoa que, quando tô lendo, eu consigo imaginar realmente as coisas. É como se um filme estivesse passando diante dos meus olhos. Então eu ficava assistindo a história de todas essas pessoas, de todas essas vidas que foram, enfim, se entrelaçando para chegar onde chegaram hoje. A questão de imigração, eles vindo pro Brasil, eles passando fome, eles passando dificuldades. É um livro que beira o drama nesse sentido, sabe? Você acompanha a história de vida dessas pessoas, e eu fiquei me perguntando em que momento que as coisas iam começar a dar certo. Porque às vezes a gente tem essa ilusão de que quando você pega um livro, dependendo do livro, as coisas têm que dar certo, entendeu? Porque é um livro, sabe? Por que a pessoa vai ter registrado somente uma coisa muito triste? Mas ao mesmo tempo, você se vê diante de um momento histórico tão complicado, e a Segunda Guerra não é o único, tá? Tem outros conflitos que são muito intensos e muito grandes, que depois que eu terminei de ler o livro, eu fui procurar pra poder ver um pouco mais a fundo sobre o que tinha acontecido, e que você realmente fica, como é que eles vão conseguir sair disso, sabe? O que vai ser tirado disso, além de, sei lá, uma história de superação. Porque eu tava querendo ver mais felicidade, eu vou dizer dessa forma também. E realmente é uma história surpreendente de tudo que acontece aqui e como as coisas vão se desenrolando. Eu achei muito legal porque o nome do livro já diz, sabe? É o fio da vida. Ele vai se desenrolando e sendo puxado. Em alguns momentos ali parecia que ele ia realmente ser cortado, talvez ia acontecer alguma coisa, mas no final das contas as coisas acabaram dando certo. Então, assim, pra quem gosta de livros que tem um pouco mais do que só o romance, que vão te fazer pensar em muitas coisas, pra quem gosta de um livro que traz esse embasamento histórico, teórico e tudo mais, esse livro, ele vai ser fantástico. Foi uma leitura muito boa. Ele não tem o tipo de escrita
extremamente fácil, eu vou dizer dessa forma, mas como eu disse, ele ainda assim mantém essa escrita fluida. Foi uma leitura muito boa e me fez pensar muito sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus avós, os meus bisavós e como eu comentei com vocês, eu ainda tenho meus avós vivos, mas meus bisavós não estão mais vivos, então eu fiquei pensando em toda a história deles, em tudo que eles passaram, enfim, os antepassados. E uma coisa que vocês podem ver no Instagram do Alan mesmo e da Dimitra é que eles realmente são muito ligados a toda essa ancestralidade deles da Grécia, em toda essa parte cultural, em todo esse legado que a história deles, sabe, tipo, foi deixando, e eles mantiveram isso muito forte. Então, eu gostei muito de ter lido esse livro, eu indico pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre esse livro e tchau, tchau!